Ao longo de milhares de anos de evolução, as aves desenvolveram uma habilidade extraordinária: cruzar continentes inteiros, enfrentar tempestades violentas, desafiar os ventos mais intensos em jornadas que parecem impossíveis, resistindo à exaustão física, superando obstáculos não apenas da natureza, mas impostos por nós, humanos. De todas as criaturas do planeta, elas são as mais adaptadas para grandes viagens. Algumas aves realizam voos impressionantes, percorrendo mais de 12 mil quilômetros, do Alasca até a Nova Zelândia, sem parar, sem se alimentar e enfrentando condições severas. Demonstram uma resistência e uma capacidade de orientação surpreendentes. Essa jornada extrema levanta uma grande questão: como esses animais conseguem tal feito? Há uma espécie de ave que desafia todos os limites da nossa imaginação ao realizar a mais longa viagem do mundo animal. Ela segue o verão ao redor do planeta, viajando de um polo ao outro todos os anos. Voa impressionantes 70 mil quilômetros por ano, atravessando oceanos e continentes, enfrentando desafios extremos para aproveitar ao máximo os dias mais longos e ensolarados da Terra. Sua jornada começa no Ártico, onde se reproduz durante o verão do hemisfério norte, e segue até a Antártica, onde passa o verão do hemisfério sul. Ou seja, essa ave passa a vida inteira fugindo do inverno e procurando o verão. Essas viagens são tão extraordinárias que, em apenas um ano, é como se essa ave desse 3 voltas ao redor do planeta. Mas o que realmente vai te surpreender é descobrir quantos quilômetros ela migra ao longo de toda a sua vida. Fique até o final deste vídeo e conheça essa e outras aves espetaculares. As migrações são espetáculos ao ar livre, nas quais cada batida de asa, cada voo rasante, revela uma impressionante resistência e determinação que mostram o poder indomável da natureza. As aves migratórias são esculturas vivas que desafiam os céus, desenhando no horizonte linhas invisíveis de determinação e sobrevivência. São viajantes sem fronteiras, que percorrem desde os picos nevados das montanhas até as vastas planícies e oceanos sem fim. Elas seguem rotas invisíveis, deslizando pelo ar com uma leveza sobrenatural. Entre tempestades e calmarias, entre o frio cortante do norte e o calor acolhedor do sul, elas avançam, impulsionadas por uma força que desafia o tempo e o cansaço. Seu voo é resistência, é dança, é poesia em movimento. Hoje você vai entender como aves tão pequenas conseguem cruzar continentes, enfrentando tempestades e desafios extremos. Vai conhecer as adaptações evolutivas que lhes permitem navegar com precisão incrível e sobreviver em condições hostis. E no fim, descobrirá o que as motiva a seguir esse instinto ancestral, voando milhares de quilômetros movidas por um chamado invisível e poderoso. Prepare-se,
porque vamos explorar a aventura épica das aves e descobrir os segredos por trás das suas migrações, em um documentário emocionante. Bem-vindos a Desvendando os Mistérios das Migrações das Aves. Algumas aves viajam milhares de quilômetros sem mapa, sem bússola e sem GPS, apenas confiando em instintos. Elas enfrentam tempestades, predadores e até mesmo a exaustão extrema. Essa é a realidade de milhões de aves migratórias ao redor do mundo. Algumas delas percorrem distâncias inacreditáveis, cruzando oceanos, desertos e montanhas, em jornadas que desafiam os limites da natureza. A migração é um comportamento fascinante e essencial para cerca de metade das quase 10.000 espécies de aves conhecidas no planeta. Esse fenômeno inclui desde delicadas aves canoras, cujos cantos preenchem os céus ao amanhecer, até aves marinhas que cruzam oceanos inteiros, além de aves aquáticas, pernaltas e até mesmo algumas aves de rapina. Cada uma dessas espécies desenvolveu estratégias únicas para enfrentar as duras exigências da migração, adaptando-se às condições ambientais e aos desafios de suas longas jornadas. O hemisfério norte abriga a maior diversidade de aves migratórias. Durante o verão, regiões temperadas e árticas oferecem um ambiente ideal para a reprodução, com abundância de alimentos e dias longos que favorecem o crescimento dos filhotes. No entanto, à medida que o inverno se aproxima e os recursos começam a ficar escassos, essas aves empreendem suas épicas viagens em busca de climas mais amenos e suprimentos abundantes, muitas vezes atravessando continentes inteiros. A cada primavera e outono, milhões de aves iniciam longas e desafiadoras jornadas entre seus locais de reprodução no verão e os refúgios onde passarão o inverno. Esse espetáculo aéreo se desenrola principalmente à noite, quando os céus ficam mais tranquilos, as correntes de vento são mais suaves e a luz da lua e das estrelas serve como guia para essas incríveis viajantes aladas. A migração noturna não é um mero acaso, mas uma estratégia refinada pela evolução. Ao voar durante a noite, as aves evitam predadores diurnos e o calor excessivo do sol, economizando energia preciosa para a longa travessia. A orientação celestial é essencial para que sigam seu caminho com precisão, uma habilidade fascinante que permite que aves pequenas, como os tordos e os pardais, percorram milhares de quilômetros sem se perder. Além disso, muitas espécies utilizam pontos de referência terrestres e até mesmo o campo magnético da Terra para garantir que estão na direção correta. Estamos no Alasca, uma terra onde a natureza se impõe com uma força avassaladora. Seu clima, marcado por invernos rigorosos e verões curtos, desenha um cenário de extremos,
onde a vida precisa se adaptar para sobreviver. No auge do frio, a paisagem é dominada por neve e gelo, e a luz do sol quase desaparece. Mas quando o verão chega, tudo muda. O gelo recua, os dias se alongam e a tundra desperta em uma explosão de cores e vida. É nesse curto período de abundância que milhares de aves migratórias encontram o ambiente perfeito para um dos momentos mais importantes de suas vidas: a reprodução. Entre os viajantes que cortam o céu do Alasca, há um pássaro que desafia o impossível, um mestre das longas distâncias, um sobrevivente das maiores travessias: o fuzelo. Conhecido por muitos nomes, ele é chamado de maçarico de bico virado, em algumas terras, bar-tailed godwit, pelos falantes do inglês, ou ainda limosa laponica, na linguagem científica. Mas nenhum nome faz jus à sua façanha mais impressionante: a de ser dono do voo mais longo do mundo sem paradas. Todos os anos, não só esta ave migra para o Alasca para se reproduzir. Entre os migrantes estão maçaricos, gansos das neves e andorinhões, todos guiados pelo instinto de garantir a sobrevivência da próxima geração antes do retorno do frio. O sol da meia-noite facilita a busca por alimento, enquanto a tundra oferece proteção contra predadores. O fuzelo tem um comprimento entre 37 e 41 centímetros. Ele pode parecer pequeno, mas sua envergadura impressiona. Suas asas se estendem de 70 a 80 centímetros, o que é útil em voo de longa distância. As fêmeas desta espécie são visivelmente maiores que os machos, pesando entre 360 e 600 gramas, enquanto eles ficam na faixa dos 190 a 400 gramas. Essa diferença não é por acaso. O tamanho maior das fêmeas lhes dá mais resistência para as longas jornadas, garantindo que possam enfrentar os desafios da migração com ainda mais força. Estas aves habitam áreas específicas dependendo da estação do ano. Durante a temporada de reprodução, eles vivem nas regiões árticas, especialmente nas costas do norte da Europa, Ásia e América do Norte, como o Alasca. Essas áreas são compostas por pântanos, costas rasas e zonas úmidas, onde as aves encontram abundância de alimentos, como pequenos invertebrados, que são essenciais para alimentar seus filhotes. A sua jornada anual é um verdadeiro testamento da incrível resistência e capacidade de navegação das aves. Esses migrantes incansáveis se reproduzem nas regiões árticas, onde os verões curtos e intensos proporcionam um ambiente fértil para criar seus filhotes. Ela é como uma máquina voadora, adaptada para realizar voos ininterruptos de milhares de quilômetros. Antes da migração, dobra suas reservas de gordura, aumenta os músculos peitorais e encolhe órgãos não essenciais para economizar energia. Seu corpo aerodinâmico reduz a resistência ao vento
e seu coração bombeia oxigênio de forma eficiente. Diferente de outras aves, ele mantém batidas constantes de asa sem depender de correntes de ar. Além disso, usa o campo magnético da Terra e padrões climáticos para navegar com precisão. Essas adaptações fazem dele um dos maiores viajantes do mundo animal. No final do verão, quando as condições se tornam mais rigorosas e os recursos começam a diminuir, os fuselos embarcam em uma das viagens mais extraordinárias do reino animal. Eles migram para o hemisfério sul, mais especificamente para a Nova Zelândia, onde o clima ameno do inverno oferece um refúgio ideal. Essa migração pode cobrir distâncias impressionantes, e em 2020, um fuselo foi registrado realizando o voo migratório mais longo sem paradas já documentado. Uma viagem de mais de 12 mil quilômetros entre o Alasca e a Nova Zelândia, cruzando o vasto Oceano Pacífico em 11 dias consecutivos. Nos céus da Europa, especialmente na Península Ibérica e no sul da França, e também no norte da África, as aves migratórias mais numerosas do mundo realizam migrações em grandes bandos que podem chegar a milhões de indivíduos. Em um verdadeiro espetáculo da natureza, uma dança hipnotizante no céu desafia a lógica e encanta os olhos. Milhares, às vezes milhões, de estorninhos pretos se juntam para as suas viagens anuais. Essas pequenas aves se movem como um só organismo, desenhando formas fluidas e mutáveis contra o entardecer dourado. Ondulam pelo ar como uma nuvem viva, expandindo-se e contraindo-se em um balé sincronizado que parece coreografado por uma força invisível. O som de suas asas cortando o vento cria uma melodia suave e envolvente, um sussurro que ecoa a grandiosidade do instinto e da união. Cada voo, cada curva repentina é uma demonstração de pura harmonia, onde a beleza e a inteligência da natureza se encontram. O céu se transforma em tela e os estorninhos em pinceladas de sombra e luz, compondo um espetáculo que transcende o tempo e a compreensão, deixando qualquer observador sem fôlego diante dessa coreografia selvagem e sublime. Eles voam juntos em busca de climas mais amenos e melhores condições alimentares. Durante o outono e a primavera, essas aves percorrem grandes distâncias, aproveitando as mudanças sazonais para garantir sua sobrevivência. No inverno, eles costumam se reunir em áreas urbanas e zonas agrícolas, onde encontram abrigo e alimento em abundância. Uma das características mais impressionantes dos estorninhos é o espetáculo aéreo conhecido como murmuration, onde milhares ou até milhões de aves voam juntas em formações ondulantes no céu. Esse fenômeno cria padrões hipnotizantes e é resultado da incrível coordenação entre os indivíduos do bando.
Esse comportamento serve para confundir predadores, como falcões e gaviões, dificultando que ataquem uma única ave. Além disso, acredita-se que o murmuration também ajude na comunicação entre os membros do grupo e na escolha de locais seguros para pousar. A população global de estorninhos é estimada em centenas de milhões de indivíduos. Porém, durante a migração, muitos não sobrevivem. Estima-se que cerca de 20% a 30% dos estorninhos não completam a jornada devido a diversos fatores, como exaustão, fome, predadores e mudanças climáticas adversas. Além disso, em algumas regiões, essas aves enfrentam ameaças causadas por atividades humanas, como perda de habitat e poluição. Estas aves são extremamente sociais e comunicativas, formando bandos enormes, mesmo fora da época de migração. Seu voo em grupo é coordenado de maneira tão precisa que cada ave monitora o movimento de 6 ou 7 vizinhas próximas, permitindo reações rápidas sem colisões. Os estorninhos têm habilidades vocais impressionantes e são capazes de imitar sons do ambiente, incluindo o canto de outras aves e até ruídos humanos. Apesar de sua beleza no céu, em alguns locais, como os Estados Unidos, são considerados uma espécie invasora, devido ao seu impacto sobre espécies nativas e plantações. A migração dos estorninhos é um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. É um espetáculo visual único que proporcionam no céu, reforçando a incrível inteligência e adaptação dessas aves. Diferente dos estorninhos pretos, que migram em grandes bandos, algumas aves preferem realizar suas longas jornadas de forma solitária, enfrentando sozinhas os desafios de ventos fortes, predadores e mudanças climáticas. Um exemplo é o melro preto, um animal discreto que prefere migrações solitárias. Entre as muitas aves que encantam com sua presença e comportamento, o melro preto, conhecido cientificamente como Turdus merula, é um verdadeiro protagonista da natureza europeia. Com sua plumagem inteiramente negra nos machos, o característico bico amarelo vibrante e olhos contornados por um anel igualmente dourado, ele é facilmente reconhecível e quase impossível de ignorar. As fêmeas, por sua vez, apresentam uma coloração mais discreta, com penas castanhas e uma aparência mais apagada, mas não menos elegante. Esta espécie está presente em praticamente toda a Europa, estendendo-se também por partes do norte da África e da Ásia. Seus habitats favoritos são variados, desde florestas densas até parques urbanos, jardins e áreas suburbanas. O melro preto é incrivelmente adaptável e se sente em casa tanto na natureza selvagem quanto nas grandes cidades. Ao contrário de muitas aves migratórias que enfrentam viagens transcontinentais, o melro preto apresenta um comportamento migratório mais complexo e menos previsível. Em muitas regiões da Europa,
jornada. Essa espécie se reproduz principalmente em áreas florestais e pantanosas da Europa, onde o ambiente mais frio e úmido é ideal para sua alimentação e reprodução. As narcejas reais preferem terrenos de difícil acesso, como regiões com vegetação densa, o que oferece proteção contra predadores. Quando chega o fim do verão, a narceja real inicia uma migração épica em direção ao sul, atravessando grandes distâncias até a África subsaariana. Durante essa viagem, ela percorre mais de 6,7 mil quilômetros, viajando sem parar por longos períodos. Um dos aspectos mais impressionantes da migração da narceja real é sua velocidade de voo, que pode alcançar até 96 km por hora. Isso faz dela a ave migratória mais rápida em termos de velocidade de voo contínuo, o que é uma vantagem significativa para percorrer grandes distâncias em tempo reduzido. Ao chegar à África subsaariana, as narcejas reais encontram um clima mais ameno e uma abundância de alimentos, essenciais para sua sobrevivência. Essas aves se alimentam de insetos, minhocas e outros pequenos invertebrados, e as áreas de vegetação rasteira e pantanosas do sul da África oferecem o habitat perfeito para esse tipo de alimentação. Depois de passar os meses mais frios no sul, as narcejas retornam à Europa para se reproduzirem, completando um ciclo migratório impressionante e crucial para a manutenção da espécie. A velocidade da narceja real é resultado de uma combinação de adaptações anatômicas e fisiológicas que maximizam sua eficiência de voo. Suas asas longas e estreitas são aerodinâmicas, proporcionando sustentação e minimizando a resistência do ar, o que facilita voos rápidos e longos. Sua musculatura, especialmente das asas, é forte e especializada para suportar voos rápidos e contínuos, permitindo-lhe manter altas velocidades durante longas migrações. Além disso, ela aproveita correntes de ar favoráveis e ajusta seu voo conforme as condições climáticas, permitindo viagens diretas e eficientes. Essas adaptações tornam a narceja real não apenas veloz, mas também resiliente, capaz de enfrentar as dificuldades de sua jornada migratória sem descanso. Em todos os continentes, as aves realizam migrações. A África é um continente de grande importância para a migração de aves, funcionando tanto como ponto de partida quanto como destino para diversas espécies que percorrem milhares de quilômetros em busca de melhores condições climáticas e alimentares. Entre as exóticas aves da África, uma se destaca por sua migração. O abutre egípcio é uma das aves de rapina mais fascinantes do mundo, reconhecido por sua aparência marcante, inteligência surpreendente e impressionantes habilidades migratórias. É pequeno em comparação com outros abutres. Ele se destaca pelo corpo branco com asas pretas, rosto amarelo vibrante e um olhar astuto que revela sua natureza oportunista.
Essa espécie habita desde o sul da Europa até o norte da África e o sul da Ásia. Realiza uma das migrações mais desafiadoras do reino animal, atravessando o temido deserto do Saara para escapar do inverno europeu e encontrar melhores condições na África subsaariana. Na jornada, ele cruza milhares de quilômetros, muitas vezes sozinho ou em pequenos grupos, utilizando as correntes térmicas para planar e economizar energia. Durante a travessia do Saara, onde a escassez de alimento e água pode ser fatal, a estratégia de voo eficiente é essencial para a sobrevivência. Esse abutre não é apenas um mestre na arte de voar, mas também um dos poucos animais conhecidos por usar ferramentas. Ele quebra ovos de avestruz com pedras, uma demonstração impressionante de inteligência no mundo das aves. Ao chegar ao seu destino na África subsaariana, o abutre egípcio encontra novas fontes de alimento, aproveitando carcaças e restos deixados por predadores maiores. Como os demais abutres, desempenha um papel ecológico crucial ao limpar o ambiente e evitar a propagação de doenças. Quando a primavera se aproxima, inicia a jornada de volta à Europa ou ao Oriente Médio para a temporada de reprodução, repetindo um ciclo de sobrevivência que tem sido aperfeiçoado ao longo de milhares de anos. Uma criatura alada tem uma relação estreita com a África, onde passa boa parte do ano. A cegonha branca é uma das aves migratórias mais conhecidas do mundo. É um animal de grande porte, com plumagem branca e preta e longas pernas avermelhadas. Ela realiza uma das migrações mais exuberantes da natureza, viajando da Europa e da Ásia para diversas regiões africanas, especialmente no Saara e na África subsaariana. Durante o inverno europeu, milhares de cegonhas deixam seus locais de reprodução e voam milhares de quilômetros em busca de alimento e clima mais ameno. A rota migratória destas aves é uma das mais estudadas do mundo. Elas evitam longos trajetos sobre o mar, preferindo rotas terrestres, sobrevoando o Estreito de Gibraltar, entre Espanha e Marrocos, ou o Bósforo, na Turquia, dependendo de sua origem. Ao chegar à África, muitas se estabelecem em regiões como o Sahel, onde encontram abundância de alimento, como insetos, pequenos vertebrados e restos de comida em áreas urbanas. Algumas cegonhas chegam até a África do Sul, percorrendo mais de 10.000 quilômetros em suas jornadas. Uma ave deslumbrante, que também vive na África, mostra os seus encantos em outro lugar, mostrando a incrível adaptabilidade para viver. Os flamingos vivem em uma variedade de habitats ao redor do mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Os flamingos cor-de-rosa que migram para Rio Lagartos, no México, são uma das atrações mais espetaculares da região. Localizado na península de Yucatán, esse local abriga uma das maiores populações de flamingos do continente americano, que chegam para se alimentar e se reproduzir em suas águas rasas ricas em nutrientes.
Essas aves elegantes, conhecidas por sua coloração vibrante e longas pernas esguias, realizam deslocamentos sazonais em busca de condições ideais para alimentação e nidificação. Estes animais não fazem migrações de longa distância como outras aves. Eles realizam deslocamentos regionais dentro do Caribe, movendo-se entre ilhas e áreas costeiras. Em Rio Lagartos, encontram o ambiente perfeito para se alimentar de pequenos crustáceos, moluscos e algas microscópicas que contêm carotenoides, pigmentos naturais que dão a eles sua icônica coloração rosa. Durante a estação seca, de novembro a maio, bandos de milhares de flamingos chegam ao local, onde passam horas em pé dentro da água, filtrando alimento com seus bicos curvados. Suas pernas longas permitem que caminhem em águas rasas, enquanto movimentam o fundo lodoso em busca de presas. Esse comportamento é essencial para manter o equilíbrio ecológico da região, ajudando a controlar populações de organismos aquáticos. Também na América, uma pequena ave, mas veloz, bela e fascinante, realiza uma migração menos conhecida se comparada a outras aves. A Colômbia é um verdadeiro paraíso para os beija-flores, ou colibris, como também são conhecidos. O país abriga mais de 160 espécies diferentes dessas aves incríveis, o que representa quase metade de todas as espécies conhecidas no mundo. Isso se deve à diversidade de ecossistemas da Colômbia, que vão desde as florestas tropicais da Amazônia e do Chocó até as montanhas geladas dos Andes e os vales secos do interior. Os beija-flores da Amazônia não realizam migrações de longa distância como algumas aves maiores. Eles são conhecidos por seus deslocamentos sazonais dentro de áreas específicas, geralmente movendo-se dentro da vasta região amazônica e em algumas áreas vizinhas da América Central e do Sul. Os beija-flores são aves que se adaptam a mudanças sazonais de floradas e disponibilidade de néctar, o que os leva a mudar de local ao longo do ano. Na Amazônia, as migrações dos beija-flores estão frequentemente ligadas à abundância de flores e à disponibilidade de néctar, que é sua principal fonte de alimento. Durante a estação chuvosa, quando a floração das plantas é mais abundante, os beija-flores se dispersam por áreas mais amplas da floresta tropical, aproveitando os recursos oferecidos por uma grande variedade de plantas. Com a chegada da estação seca, as flores se tornam menos abundantes, o que pode levar os beija-flores a migrarem para outras regiões em busca de alimento. Algumas espécies também podem se deslocar para altitudes mais elevadas ou para regiões de floresta tropical mais densas, onde o néctar ainda está disponível. Alguns beija-flores amazônicos têm comportamento de nomadismo, ou seja, não seguem uma rota fixa, mas se deslocam conforme as flutuações na disponibilidade de alimentos, o que pode ser influenciado por fatores como temperatura, precipitação e até mesmo a atividade humana, que pode alterar o equilíbrio ecológico de determinadas regiões. Se por um lado os beija-flores se deslocam apenas dentro da Grande Amazônia,
outra ave atravessa todo o planeta. Ela realiza a migração mais longa não apenas entre os animais alados, mas entre todas as criaturas do planeta. A andorinha do mar ártica, quando se fala em grandes migrações, é uma das aves mais extraordinárias do planeta. E não é por acaso. Pequena, com um corpo esguio, plumagem branca e cinza, asas longas e um bico vermelho intenso, ela pode parecer delicada à primeira vista. Mas por trás dessa aparência elegante se esconde uma verdadeira máquina de resistência. Essa ave é famosa por realizar a migração mais longa de todo o reino animal, atravessando o planeta de polo a polo em uma jornada que beira o impossível. A andorinha do mar ártica vive uma vida dividida entre extremos, o verão do Ártico e o verão da Antártida, voando distâncias de até 70 mil quilômetros por ano. Em outras palavras, ela passa o ano todo perseguindo o Sol, desfrutando de mais luz do que qualquer outro ser vivo na Terra. Durante a temporada de reprodução, a andorinha do mar ártica se estabelece nas regiões mais frias e remotas do hemisfério norte. Suas colônias se espalham por áreas costeiras e ilhas do Ártico, como Groenlândia, Islândia, norte do Canadá, Alasca e partes do norte da Europa e da Rússia. É nesses locais inóspitos, onde o verão é curto, mas intenso, que ela constrói seus ninhos no solo, muitas vezes entre pedras ou vegetação rala, sempre próximo de fontes de alimento. O casal desta espécie é extremamente fiel, tanto entre si quanto ao local de nidificação, retornando ano após ano ao mesmo ponto para criar seus filhotes. A defesa do território é feita com coragem surpreendente. Essas pequenas aves enfrentam até predadores muito maiores para proteger seus ovos e filhotes, mergulhando do céu em ataques rápidos e precisos. Ao final da temporada de reprodução no Ártico, a andorinha do mar inicia uma jornada épica rumo ao extremo sul do planeta, em direção à Antártida. Ela voa em um padrão que se assemelha a um S invertido, aproveitando correntes de ar favoráveis e zonas ricas em alimento. Durante essa viagem, cruza oceanos inteiros, enfrenta tempestades, ventos gelados e vastidões desérticas, com uma precisão de navegação quase inacreditável. E quando o verão antártico chega ao fim, ela retorna para o norte, completando um ciclo que se repete ao longo de sua vida, que pode durar mais de 30 anos. No total, uma única andorinha do mar ártica pode voar todos os anos, o equivalente a 3 voltas ao redor da Terra. Multiplicando seus anos de vida pelos quilômetros percorridos por ano, elas percorrem em média 2 milhões de quilômetros. Isso equivale a dar cerca de 90 voltas completas ao redor da Terra. A andorinha do mar ártica é um verdadeiro fenômeno migratório. Pequena em tamanho, mas gigante em resistência, habilidade de navegação e estratégia de sobrevivência. Esse comportamento migratório, além de uma façanha física, é uma estratégia de sobrevivência incrivelmente eficiente. Ao seguir o verão de ambos os hemisférios, a andorinha do mar ártica garante acesso constante a alimentos abundantes, como peixes e pequenos crustáceos, que captura com mergulhos rápidos e precisos no oceano, evitando também os invernos rigorosos.
A sua habilidade de orientação, segundo estudos científicos, envolve pistas visuais, campos magnéticos da Terra e até uma espécie de mapa interno que a guia com precisão milimétrica. É difícil encontrar outro animal que represente com tanta perfeição o espírito da liberdade, da resistência e da conexão entre os extremos do nosso planeta. A andorinha do mar Ártica é literalmente uma viajante do mundo. Mas a vida dessas e de todas as aves não é feita só de vitórias. Os desafios enfrentados durante as migrações são imensos. Desde tempestades inesperadas até obstáculos criados pelo ser humano, como arranha-céus e luzes artificiais que podem desorientar os viajantes noturnos. As mudanças bruscas de temperatura também representam risco para estas criaturas. Mas não para por aí. A fadiga extrema castiga os seus corpos e há constante ameaça de predadores que espreitam suas fraquezas. A desidratação e a fome são inimigos constantes, forçando-as a parar em áreas estratégicas para recuperar suas energias antes de seguir viagem. Mas de todas as ameaças, o aquecimento global é o que se tem mostrado mais preocupante. Quando enfrentam tempestades inesperadas durante a migração, as aves adotam estratégias instintivas para sobreviver. Elas interrompem o voo, buscam abrigo em áreas protegidas e economizam energia até que o clima melhore. Em bandos, agem coletivamente, mudando de direção ou se dispersando temporariamente. Algumas tentam ajustar a rota ou altitude para evitar os ventos fortes, mas a destruição dos habitats de parada dificulta essa adaptação. Tempestades também afetam sua orientação, fazendo com que se percam ou fiquem desnutridas. Mesmo com essas defesas naturais, o aumento da intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos está colocando as aves migratórias no limite, ameaçando sua sobrevivência e alterando rotas milenares. Durante a migração, as aves enfrentam exaustão física extrema, fome e desidratação. Elas voam por milhares de quilômetros sem descanso, usando toda a energia acumulada em reservas de gordura. Quando o esforço é maior que o previsto, o corpo começa a falhar. A falta de alimento ao longo da rota causa perda de peso, enfraquece os músculos e compromete o voo, especialmente em aves jovens. A desidratação também se torna crítica, já que muitas áreas com água doce estão desaparecendo. Sem locais seguros para pouso e reabastecimento, muitas aves entram em colapso físico e morrem. Essas dificuldades são agravadas pelas mudanças climáticas e pela destruição dos habitats naturais, tornando cada migração uma verdadeira prova de sobrevivência. As aves migratórias enfrentam, hoje, uma das maiores ameaças de sua história: as mudanças climáticas. O aquecimento global está alterando profundamente os padrões climáticos em escala global, interferindo diretamente nos sinais naturais que as aves usam para iniciar suas migrações. Antigamente, a mudança das estações era previsível. Primavera, verão, outono e inverno seguiam um ritmo estável. Mas agora, com o clima desregulado,
Muitas espécies migratórias estão partindo cedo demais ou tarde demais, chegando a seus destinos quando o alimento ainda não está disponível ou já se esgotou. Essas mudanças quebram o ciclo de sincronia com o ambiente, colocando as aves em um cenário de escassez e instabilidade logo ao chegarem, quando mais precisam se alimentar e se preparar para a reprodução. O resultado? Uma queda significativa na taxa de sobrevivência e na capacidade de gerar novas gerações. Além do desequilíbrio climático, a perda de habitat se tornou um dos maiores vilões da migração. As áreas naturais que serviam de pontos de descanso, alimentação e reprodução estão sendo destruídas ou fragmentadas por atividades humanas como agricultura intensiva, expansão urbana e construção de infraestruturas. Para as aves migratórias, esses pontos ao longo da rota são literalmente paradas obrigatórias. Sem eles, voar milhares de quilômetros se torna uma missão suicida. Imagine uma viagem de carro por um deserto sem postos de gasolina. É isso que muitas aves estão enfrentando. Rotas interrompidas, sem áreas seguras para descansar e reabastecer. As que escapam da destruição física ainda podem sofrer com a poluição, especialmente plásticos, agrotóxicos e metais pesados, que contaminam águas e alimentos, afetando a saúde das aves, mesmo quando o habitat ainda parece intacto à primeira vista. O impacto desses fatores sobre a reprodução é devastador. Muitos locais de reprodução, especialmente em regiões polares e de clima temperado, estão mudando drasticamente. A neve derrete antes do tempo, ou tempestades ocorrem fora de época, destruindo ninhos e matando filhotes. A falta de sincronia entre a chegada das aves e a disponibilidade de alimento para alimentar seus filhotes se torna fatal. Filhotes morrem de fome antes mesmo de deixar o ninho. E mesmo quando os adultos sobrevivem, seu estresse fisiológico afeta a fertilidade, reduzindo ainda mais o sucesso reprodutivo. Em algumas populações, a taxa de nascimentos caiu a níveis tão baixos que os cientistas já falam em colapso demográfico iminente. O que antes era uma dança precisa da natureza. Agora é um caos climático em que as aves tentam, em vão, se adaptar a um mundo que muda rápido demais para suas rotas milenares. Ao longo das rotas migratórias, as aves não enfrentam apenas os desafios naturais e fisiológicos. Um dos maiores perigos de hoje são os obstáculos criados pelo próprio ser humano. Estruturas como arranha-céus e torres, combinadas com a poluição luminosa, desorientam especialmente aves que migram à noite, levando a colisões e exaustão. O desmatamento e a destruição de zonas úmidas eliminam locais essenciais para descanso e alimentação durante a migração, forçando as aves a voarem por distâncias maiores sem suporte. Esses obstáculos artificiais quebram o equilíbrio natural das rotas migratórias, colocando em risco a sobrevivência das espécies. Preservar esses caminhos é essencial para garantir que as aves possam continuar suas migrações. Para exemplificar a problemática, estima-se que milhões de estorninhos morrem anualmente durante suas migrações. No entanto, números exatos podem variar dependendo de diversos fatores,
como condições climáticas, perdas causadas por colisões com estruturas humanas, como edifícios e linhas de energia, e a disponibilidade de alimentos e abrigo nas rotas migratórias. Uma das maiores causas de mortalidade para essas aves migratórias está ligada à poluição luminosa e aos obstáculos artificiais, que podem levar a acidentes fatais. Em algumas regiões, especialmente durante migrações em massa, como no outono, as mortes podem ser significativas, com centenas de aves morrendo em uma única noite. Outro exemplo são os gansos e cisnes, que migram por grandes distâncias entre o norte da Europa e a África. Estima-se que milhares de gansos e cisnes pereçam anualmente devido a condições extremas de tempo, falta de alimentos ou até mesmo por colidirem com moinhos de vento e linhas de energia. O passo do ganso, uma rota migratória popular, tem se tornado cada vez mais arriscado devido ao aumento das infraestruturas humanas ao longo do percurso. Estudos sugerem que mais de 50 mil aves morrem a cada ano em áreas com grande concentração de moinhos de vento, especialmente em países como os Países Baixos e a França, onde as aves migratórias cruzam essas zonas. As aves marinhas, como a andorinha do mar Ártico, estão entre as mais afetadas. Quando viajam entre o Ártico e o Atlântico Sul, atravessando oceanos vastos e perigosos, enfrentando tempestades e escassez de alimento. Uma pesquisa feita por cientistas no Reino Unido revelou que cerca de 10% da população morre anualmente durante a migração. A principal causa dessas mortes é a dificuldade de encontrar alimento adequado durante as travessias oceânicas e as dificuldades em sobreviver ao impacto das mudanças climáticas que alteram os padrões de alimentação e temperaturas das águas marinhas. Estima-se que cerca de 100 milhões de aves migratórias morram a cada ano devido à poluição luminosa e outras infrações causadas pelo desenvolvimento humano. Essas mortes afetam espécies em todo o mundo, especialmente em regiões densamente povoadas como os Estados Unidos, Europa e partes da Ásia. Essas tragédias são um lembrete de que, para salvar essas aves e garantir que possam continuar suas jornadas, é necessário agir rapidamente para mitigar os impactos causados pela nossa presença no planeta. Estudos apontam que mais de 40% das aves migratórias do planeta estejam em declínio populacional. Espécies que durante séculos cruzaram oceanos e continentes agora se veem encurraladas por um planeta cada vez mais hostil. A migração, que sempre foi símbolo de resistência e renovação, corre o risco de se tornar uma trilha marcada por ausência, silêncio e extinção. Preservar essas rotas não é apenas proteger os pássaros, é manter vivos os ciclos naturais que conectam ecossistemas inteiros de um continente ao outro. Porque quando as aves deixam de voar, algo maior se quebra, a harmonia invisível que sustenta a vida na Terra. Ainda assim, impulsionadas por uma necessidade biológica irresistível, essas aves continuam a desafiar o impossível, cruzando oceanos, montanhas e desertos para garantir sua sobrevivência. A migração das aves é uma prova viva da resiliência e da engenhosidade da natureza. Um espetáculo grandioso que continua a fascinar cientistas e observadores do mundo inteiro.
Em um mundo que está mudando rapidamente, as migrações de aves continuam a ser um dos maiores espetáculos da natureza. Um fenômeno que conecta continentes e atravessa fronteiras. No entanto, como vimos, essas incríveis jornadas estão cada vez mais ameaçadas, tanto por causas naturais, como pelos obstáculos que nós, seres humanos, impomos ao ambiente. Desde a destruição de habitats vitais, até a poluição luminosa e as colisões com nossas construções. Mas ainda há esperança. Podemos tomar medidas simples, porém poderosas, para preservar essas aves e suas rotas migratórias. Isso inclui a criação de refúgios naturais, a proteção de zonas úmidas e áreas de descanso, a redução da poluição luminosa nas cidades e a conscientização sobre os impactos das grandes infraestruturas sobre as aves. Ao proteger a natureza, as aves migratórias, estamos não apenas salvando uma espécie, mas também garantindo que o ciclo de vida e o equilíbrio ecológico do nosso planeta continuem a prosperar.